Olá turminha, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula e hoje a nossa disciplina é de História. E o nosso tema de estudo nesse segundo bimestre de 2021 é o início do comércio. E nessa nossa terceira aula estaremos estudando o capítulo 3, a expansão do comércio e das rotas, e o capítulo 4, as grandes navegações. A expansão do comércio e das rotas. Até o século XV, o comércio marítimo entre Europa e Ásia era feito apenas pelo mar Mediterrâneo. Por ali, mercadores traziam tecidos de seda, tapeçarias, pedras preciosas, porcelanas e especiarias que eram vendidos por toda a Europa. Esses produtos vinham da África e da região que incluía territórios que hoje correspondem ao Japão, à China, à Índia e Indonésia, que os europeus à época chamavam de Índias. As especiarias são produtos como cravo, canela, noz moscada, baunilha, gengibre e pimenta, usadas para temperar e conservar alimentos. Era usado na fabricação de remédios e de perfumes. Esses produtos eram caros no mercado europeu, por conta da dificuldade de trazê-las de locais distantes e pouco acessíveis. O comércio de especiarias e de artigos de luxo era muito lucrativo. Muitos países queriam participar deste vantajoso comércio. Para isso, era preciso estabelecer uma nova rota marítima. Empenhados em chegar às Índias, outros povos europeus, como os portugueses, enviaram embarcações para contornar a África pelo Oceano Atlântico. Depois de muitas expedições, o navegador português Bartolomeu Dias conseguiu, entre 1487 e 1488, alcançar o temido Cabo da Boa Esperança no sul da África. 10 anos depois, Vasco da Gama, realizando o mesmo percurso, alcançou finalmente Calicut, na Índia, uma importante região que fornecia especiarias. Os lucros obtidos com essa viagem foram reinvestidos em outras expedições, que ajudaram Portugal a se tornar o maior centro europeu do comércio de especiarias do século XVI. Mudanças na navegação. Alguns povos europeus tinham pouco conhecimento sobre os oceanos. A maior parte das viagens marítimas eram feitas próximo ao litoral, e não em mar aberto. Por isso, descobrir a rota do cabo e navegar além dos marcos conhecidos não foi tarefa fácil na época. Técnicas e instrumentos. A necessidade de encontrar outro caminho para as Índias fez com que os europeus aperfeiçoassem instrumentos de orientação marítima, como o astrolábio, a bússola, o quadrante e as cartas marítimas. Os portugueses foram pioneiros e utilizavam a caravela, uma embarcação longa feita de madeira e com velas que eram impulsionadas pelo vento. As viagens ficaram mais rápidas, mas ainda eram muito desconfortáveis. Agora vamos estudar sobre as grandes navegações. Até o século XV, os europeus tinham pouco conhecimento geográfico. Eles conheciam basicamente a Europa e as proximidades do Mediterrâneo, como algumas partes da África e da Ásia. Além disso, existia o medo dos perigos imaginários em alto mar. Mesmo com tantos desafios, os navegantes europeus se aventuraram em expedições pelo Atlântico, movidos pela busca de riquezas, pela conquista de novas colônias e pela expansão do cristianismo. A viagem de Colombo. Em 1492, o navegador Cristóvão Colombo e sua tripulação, a serviço da Espanha, partiram em busca de uma nova rota para as Índias, navegando pelo Oceano Atlântico em direção a oeste. Os espanhóis desembarcaram em uma ilha da atual América Central, chamada pelos nativos de Guanahani.
mas batizado pelos europeus de Ilha de São Salvador. Eles pensavam ter chegado às Índias, por isso chamaram os nativos de índios. Nova visão de mundo. A chegada dos europeus na América fez com que diferentes partes do mundo se interligassem. Alguns povos que até então tinham pouco ou nenhum contato entre si foram muito afetados. Produtos, pessoas e culturas passaram a circular a partir de então, entre a Europa, a América e a África. Com a viagem de Colombo, ampliaram-se os conhecimentos de geografia e novos mapas tiveram de ser produzidos. O primeiro mapa foi produzido em 1489, antes da viagem de Colombo. Retrata apenas a Europa, a África e a Ásia, pois o continente americano ainda era desconhecido dos europeus, como podemos observar na imagem. Já esse segundo mapa, de 1507, foi produzido alguns anos depois dos primeiros contatos dos europeus com a América. Essa é a primeira vez que o continente é representado separado da Ásia. Ainda que de maneira bastante imprecisa, além de ser a primeira vez que o nome América aparece em um mapa. A viagem de Pedro Álvares Cabral. Nomeado pela coroa portuguesa para comandar uma expedição para a Índia, Pedro Álvares Cabral recebeu ordens para tomar posse, em nome de Portugal, das terras que encontrasse no caminho. Durante a viagem, em vez de seguir a rota para Calicut, Cabral desviou do caminho, pois naquela época suspeitava-se que ao sul do continente que Colombo havia alcançado, existiam outras terras. Assim, em 22 de abril de 1500, a frota chegou ao local, que depois seria chamado de Brasil. Cabral aportou na região da atual cidade de Santa Cruz Cabrália, na Bahia. Nativos e portugueses. Quando os portugueses encontraram os nativos, ofereceram a eles chapéus, colares e crucifixos, como faziam na África Ocidental. Em troca, receberam dos indígenas cocares, arcos e flechas. Dias depois, os tripulantes de uma das embarcações da frota voltaram a Portugal para dar notícias ao rei. Alguns homens ficaram no local e o restante da expedição seguiu viagem para Calicut, na Índia, onde chegaram em setembro de 1500. Neste mapa, podemos observar as expedições portuguesas durante as grandes navegações. A linha verde representa a viagem de Bartolomeu Dias, de 1487 a 1488. A linha lilás representa a viagem de Vasco da Gama, de 1497 a 1498. E a linha laranja representa a viagem de Pedro Álvares Cabral, em 1500. Encerramos aqui a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.